Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, o Alexandre e a Aline. Quanto tempo de casados, Aline? 9 anos. Eu queria que você contasse, Alexandre, um pouquinho da história de vocês, os conflitos que aprenderam junto e como estão hoje. Eu era da província de Aitken. Vocês Nagoya. dois moravam lá no Japão? Nós dois morávamos lá. No Japão. Eu era da província de Aitken e ela da província de Tóquio. Então, eu conheci ela através de um amigo. Aí eu tomei a iniciativa de chegar nela e convidei ela para almoçar. No primeiro encontro, eu já cheguei para ela, eu creio que ela pode até falar disso melhor. Como é que foi, Aline? Então, foi um pouco tenso até, porque na hora nós almoçamos para conversar, né? E ele simplesmente ficou me olhando, né? Eu pensei que ia, talvez, falar um elogio, né? E de repente ele me olha e fala assim: bom, você não era nada do que eu queria. Porque... Sério? Porque eu esperava uma pessoa alta, morena, e você branquinha, baixinha. Aí eu falei assim, puxa vida... Que maneira de conquistar, né? Fiquei, na hora, assim, fiquei Você até não chocada. perguntou, porque... mas... Então por que me convidou pra almoçar, né? Exatamente. Eu fiquei sem palavras. Ficou com muita vergonha? Fiquei com vergonha, porque eu não esperava. Não esperava que eu ouviria isso dele, né? E foi assim, no dia seguinte passeamos, tudo, mas eu já estava assim, com a certeza, assim, falando, não vai dar certo. Ele falou isso pra você e ainda te convidou pra passear no dia seguinte? Convidou pra passear, eu fui E você assim, foi? pelo... né, a furada, né? Mas se você já tinha visto que fisicamente ela não era o que você queria, por que convidou ela pra almoçar? Olha, primeiro eu estava muito nervoso. Eu já estava Eu não sabia o longe. que Então o que você falou, não queria falar o que falou, foi mais ou menos assim. não Foi sabia uma o que coisa falar. assim, eu estava nervoso, eu não sabia nem o que falar, porque eu realmente achei ela muito bonita, tudo. Mas aí eu falei, meu Deus. Aí foi o que veio na hora, mas eu me arrependi amargamente de ter falado isso. Então, para contornar, eu chamei ela para ir para Disney. Falei, olha, eu tenho que apagar isso aí, meu, não tá certo, né? Aí eu senti um pouco aliviado, mas ficava ainda aquele ponto, né? Interrogação. Falei, não sei como que vai ser, mas ela aceitou, graças a Deus. Aí a gente foi, passeamos o dia todo na Disney, a gente conversou, a gente almoçou, a gente ficou o dia todo na Disney. Mas aí depois cada um foi, eu voltei para minha província, né? Que é de Aitken. E ela para Tóquio. E ela ficou lá em Tóquio. Só que na segunda-feira ela já não atendeu minha primeira ligação. Eu não atendi mais. Aí na segunda, na terceira, a semana toda, quando foi no sábado, depois de tanta tentativa, até que ela atendeu. Olha, você já foi muito direto no que você queria, né? Deu troco, hein, Aline? Né? Então, eu não sou o tipo de pessoa para você. Eu falei, não é bem assim. Eu expliquei que eu estava nervoso, há quase 4 anos, não tinha contato nem com mulher mais, porque tem um certo ditado que fala assim que, como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria. Então eu estava assim, então não queria contato com ninguém, já estava meio desacreditado da vida sentimental, para ser sincero. E eu fiquei nervoso quando eu vi ela, né? E aí saiu essa palavra aí que... Mas aí você foi duro cedeu esse telefonema, de tanto ele insistir, e resolveu dar uma oportunidade com a explicação dele. Exatamente, resolvi dar uma oportunidade. Logo depois já fui morar na mesma província que ele e nos casamos. Rápido. E então aí começou aquela fase, eu acho que começou uma fase difícil pra gente. Pelo fato de nós dois sermos assim, pessoas assim, muito diferentes um do outro. Muito Você diferente. teve um passado também difícil? Tive um passado difícil, tive
ambos vieram de casamentos destruídos, né? Então já tinha essa bagagem, né? Os dois. E não só do casamento destruído, nós também viemos de famílias também destruídas, né? No meu caso, meus pais também tinham problemas, né? Os pais dele, e logo depois os pais dele também morreram cedo, faleceram cedo. Então ele não teve os pais muito cedo. Vocês também. não tinham, nenhum dos dois tinha uma referência de família. Não tinha. Né? De estabilidade familiar. Não. E o motivo da gente ter casado tão rápido foi assim. Bom, eu já tive experiência de casamento. Ela também. Eu sabia o que eu queria. Foi isso que eu falei para ela já desde o primeiro encontro. Eu quero um relacionamento sério para casar. É esse o seu objetivo? É. Então, quando ela mudou de província, que veio lá de Tóquio para Aitken, ela tinha um trabalho até que estável. Estava prestes a ser levantada de líder, né? Um trabalho bom, né? Ali, tinha o círculo de amizade dela, pessoas bacanas, né? E na minha província eu também tinha as minhas. Foi difícil ela se desligar do apartamento dela, bem montado, bonitinho, da cara dela. Tanto é que quando eu fui buscar as coisas dela, um carro grande que eu tinha, eu vi quanto que ela teve de coisa que teve que jogar fora. Você abriu né? mão em então, função abriu do mão, relacionamento? acreditando nesse Eu abri mão, relacionamento. porque eu acreditei nesse relacionamento. Embora começou totalmente diferente, mas eu acho que era isso que eu estava procurando, algo que começasse diferente. Eles se casaram rápido e tiveram problemas no casamento. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais foram as maiores dificuldades, Aline, entre vocês? Nossa maior dificuldade é que em tudo que nós precisávamos resolver entre nós dois, ele sempre ele pedia ajuda de terceiros. E isso atrapalhava muito, porque todo problema que nós tínhamos, ele ligava. Ele ligava para esse amigo dele, que ele tinha como pai dele. E isso complicava bastante a nossa vida. Porque você não aceitava. É complicado, porque defeito, assim, todo mundo tem, né? E às vezes eram, assim, coisas mínimas, e era sempre motivo para ele ligar e causava até um certo tipo de constrangimento, Que te né? expunha, né? É, ficava uma coisa assim chata, né? E muitas pessoas ficavam sabendo e isso me deixava numa situação E às vezes difícil. pede o conselho e a opinião de uma pessoa que nem tem nada, ou um exemplo, né? Para oferecer e não tem moral nenhuma para dar conselho, né? Exatamente. E também, eu confesso que eu era também bastante ignorante, né? É. Porque assim, ela pensava certo, hoje eu tenho esse entendimento. Depois que eu comecei a me colocar para entender ela. Porque ela queria, não, porque você leva, né, para essa pessoa, a gente pode resolver em casa, tudo. E eu lembro muito bem que isso foi agravando, a gente já chegamos a comentar sobre isso, até sobre separação da minha parte. Até que um dia ela chegou cansada do trabalho, porque lá a carga horária é muito, demais, é muito pesada a carga horária de trabalho no Japão. E você chega ao final de semana, muitas das vezes também eles te pedem para você trabalhar e os casais têm pouco tempo para poder passear. Então eu cheguei para ela e falei, olha, eu acho bom, estava pensando aqui, ela pensou que eu ia chegar nela e falar, vamos jantar, não vamos cozinhar. Eu cheguei nela e falei, olha, eu acho bom a gente se separar, acho que não vai dar certo não. Mas ele só tava Aí ela fora, ficou né? revoltada, Exatamente, né? porque... Ficou muito revoltada e olhou pra mim e falou, que é isso? Aí depois eu pensei bem. E ele não tinha paciência com você, Aline?
Não tinha nenhuma paciência. E ela também ficava brava, revoltada e tinha suas razões, né? Vocês conversavam, tentavam mostrar um para o outro o que não gostava, o que estava ruim? Tentava conversar, mas muitas vezes acabava em briga e era muito tenso, assim. Eu queria que vocês me falassem como resolver um problema e como está hoje. Quando eu passei a dar o braço a torcer, perceber que de fato eu estava errado, né? E passamos a procurar compreender mais um e o outro, né? Então aí começou as coisas se acertarem. Como que vocês entenderam o que precisava fazer, os seus próprios erros? Então, foi através da terapia do amor. Nós passamos a compreender melhor um ao outro, através dos conselhos que é dado na terapia do amor. Nós passamos a enxergar diferente um ao outro, a ter bons olhos um com o outro. Isso é essencial. Hoje, nesse tempo que vocês estão juntos, você acredita, Alexandre, que há muito em você da Aline? Com certeza. É. Já dá para perceber no olhar o que ela está falando. Se eu cometi alguma gafe, que com certeza eu vou ouvir depois. E você, Aline, existe muito do Alexandre? Tem sim. Você vai havendo uma fusão mesmo do relacionamento do casal, né? Exatamente. A gente vai compreendendo um ao outro assim melhor e a gente vai cada vez mais se parecendo, né? Hoje estão bem, estão felizes? Graças a Deus. Que bacana. Estão morando no Brasil agora? No Brasil. Graças a Deus. Eu quero agradecer a vinda de vocês na Escola do Amor, tá? E que sirva de exemplo para os nossos alunos. Aliás, todos os convidados que trazemos aqui sempre têm o que dividir as suas experiências e isso é importante, fundamental.